Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, as pessoas que nos acompanham pela TV Senado, pela Rádio Senado e pelas redes sociais. Mas, senhor presidente, nessa quinta-feira, finalmente deve ser votado o processo de prorrogação e de inscrição definitiva na Constituição do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb. O Fundeb que foi criado no governo Lula em 2006 e que ao longo da sua existência permitiu a aplicação de recursos nas escolas públicas de estados e municípios e que fizeram com que houvesse uma significativa melhora nos indicadores da educação no nosso país nos últimos anos. Essa aprovação, ela representou uma grande derrota para o governo Bolsonaro. Primeiro porque o governo não queria em nenhum momento discutir a prorrogação do Fundeb. Segundo, que quando começou a fazer essa discussão, só admitia essa prorrogação a partir de 2022, contra o que queriam os parlamentares e todos aqueles que militam na causa da educação. O governo também não queria que se estabelecessem vinculações ou subvinculações de recursos para a educação para algumas atividades específicas. E na prática o governo foi inteiramente derrotado. Com isso, o Fundeb terá um crescimento da participação da União no seu financiamento, que sairá de 10% como complemento ao fundo gerado por recursos de estados e municípios e vai alcançar em 2026 23% de participação da União nesse processo. Também ficou definido que uma boa parte, 10% do fundo, continuará a ser aplicado de acordo com critérios que levam em consideração a condição socioeconômica de cada estado. Assim, estados mais pobres, regiões mais pobres, como o Norte e o Nordeste, continuarão a ser privilegiadas com os recursos do Fundeb. Por outro lado, 10% desse recurso será utilizado levando-se em consideração o valor aluno total por ano, ou seja, que os municípios mais pobres, mesmo de estados ricos, passarão a ter direito a receber o Fundeb, a depender de quanto custa um aluno por ano em cada um desses municípios do Brasil. Outra coisa relevante foi a destinação de recursos para a educação infantil, principalmente para o atendimento de crianças por meio de creches, não somente gerando melhores condições para que as famílias possam trabalhar e ter o seu sustento garantido, mas ao mesmo tempo garantir que a educação nessa fase da vida tenha já um componente importante do ponto de vista pedagógico. Outras questões relevantes são a decisão de que pelo menos 70% dos recursos do Fundeb devem ser aplicados para o pagamento de remuneração de professores e de outros profissionais da educação. Como se sabe, é com o professor qualificado, bem remunerado, que é possível fazer a educação melhorar em qualquer país do mundo. Outra decisão relevante foi proibir que os recursos do Fundeb venham a ser utilizados para o pagamento de aposentadorias e de pensões de profissionais nos estados e nos municípios, garantindo assim que o dinheiro da educação fique efetivamente para a realização das atividades educacionais. E, finalmente, temos a definição de que os recursos do Fundeb não poderão ser utilizados em outras áreas. O governo queria retirar recursos do Fundeb para aplicar nesse programa de Renda Brasil, como o governo vem alardeando. Nós não somos contra o surgimento de novos programas de transferência de renda, mas o que é da educação deve continuar com a educação. Por isso, a nossa expectativa hoje é que tenhamos uma larga maioria para aprovar o Fundeb e, com isso, melhorarmos ainda mais a educação brasileira.